Quantas vezes já ouvimos histórias de pessoas que, na busca pelo sucesso, acabam perdendo a si mesmas? A história de hoje é sobre um homem chamado Roberto, e talvez em algum ponto você se identifique com a jornada dele. Aos 42 anos, Roberto era o retrato do sucesso. Dono de uma empresa, morava numa casa linda, dirigia um carro do ano. Sua voz firme e sua postura impecável transmitiam uma confiança que muitos admiravam. Ele era o tipo de homem que parecia ter o mundo nas mãos, mas, como muitas vezes acontece, a imagem pública escondia uma realidade bem diferente. Por trás da fachada de sucesso, existia um homem em conflito, travando uma guerra silenciosa consigo mesmo. Para entender Roberto, precisamos voltar no tempo. Ele veio de uma família humilde. As memórias mais antigas que tinha eram do seu pai, um marceneiro, saindo de casa antes do amanhecer, e da sua mãe, fazendo milagres com o pouco dinheiro que tinham para garantir que nunca faltasse comida. A infância foi marcada por dificuldades, e com a inocência de uma criança, ele fez um juramento a si mesmo: nunca mais sentiria vergonha. Um dia, ele seria alguém importante, alguém respeitado. E, de fato, ele cumpriu essa promessa. Com muito esforço, Roberto construiu seu império, mas nessa escalada um preço alto foi pago. Lentamente, ele começou a confundir o que era respeito com status social e o que era amor com aparências. A essência do que realmente importava foi se perdendo no caminho. Foi nessa época, antes de todo o sucesso, que ele conheceu Luciana, sua esposa. Ela era enfermeira, uma mulher de uma doçura e gentileza raras. Tinha aquela beleza serena, que não precisa de holofotes para ser notada. Ela simplesmente era. Luciana foi a primeira pessoa a enxergar o potencial de Roberto, a acreditar nele quando ninguém mais o fazia. Ela esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis, quando ele não tinha nada além de sonhos. Juntos enfrentaram as tempestades e construíram uma vida estável. Mas o tempo, e principalmente o sucesso, começaram a transformar Roberto. As pessoas ao seu redor passaram a bajulá-lo, a elogiá-lo por suas conquistas materiais. E, aos poucos, ele começou a se sentir envergonhado da simplicidade da mulher que sempre esteve lá por ele. Luciana continuava a mesma, cabelos presos num coque prático, roupas simples, um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas para Roberto, que agora frequentava jantares com grandes empresários e festas de gala, ela parecia deslocada. Ele pensava que ela já não se encaixava naquele novo mundo que ele tanto valorizava. E é exatamente nesse momento de fragilidade que surge Camila. Jovem, elegante, com um sorriso perfeitamente calculado e um olhar cheio de ambição. Ela trabalhava em uma agência que prestava serviços para a empresa de Roberto. O que começou como uma simpatia profissional rapidamente evoluiu. Primeiro vieram os elogios sutis, depois os encontros discretos. Camila era esperta. Ela sabia exatamente o que Roberto, em sua insegurança, precisava ouvir. Ela o chamava de homem de visão. Dizia que ele merecia alguém que estivesse à sua altura, que combinasse com o seu novo nível. E Roberto, com o ego inflado e a vaidade ferida, acreditou. Ele começou a ver em Camila o reflexo do sucesso que ele queria projetar para o mundo. A virada nessa história aconteceu numa noite específica. Roberto foi convidado para um jantar muito importante, uma reunião com investidores e empresários influentes, um evento crucial para seus negócios. Luciana, animada com a possibilidade de uma noite especial, perguntou se deveria se preparar para acompanhá-lo. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Roberto olhou para a esposa. Viu a mesma mulher doce e amorosa de sempre, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma pontada de vergonha. A voz em sua cabeça dizia: ela é simples demais. Todos vão reparar. Vão rir de mim. E então, com o coração apertado, mas com o orgulho falando mais alto, ele mentiu. Amor, disse ele, tentando soar natural, esse jantar é só para a diretoria da empresa. É algo mais técnico, nada pessoal. Luciana, sem desconfiar de nada, sorriu e respondeu: tudo bem, querido. Só não chegue muito tarde, tá bom?
A confiança dela doeu, mas não o suficiente para fazê-lo mudar de ideia. E naquela noite, pela primeira vez, Roberto foi a um evento público com Camila ao seu lado. Ela estava deslumbrante, com um vestido caro, pronta para impressionar e ser vista. Ao entrarem no restaurante luxuoso, ele sentiu uma mistura estranha de euforia e um profundo desconforto. As luzes brilhantes, as risadas altas, os olhares de admiração. Tudo parecia perfeito na superfície. Mas, por dentro, um vazio inexplicável começava a crescer. Durante o jantar, Camila falava sem parar sobre viagens internacionais, marcas de luxo, lugares que, segundo ela, gente simples nunca conheceria. E Roberto ria, concordava, mas não se sentia parte daquela conversa. Mesmo cercado por todo aquele luxo, por toda aquela aparência de sucesso que ele tanto buscou, algo parecia fundamentalmente errado. Era como se ele tivesse deixado a parte mais importante e verdadeira de si mesmo em casa, ao lado da mulher, que acreditou nele desde o início. Aquela noite foi um ponto de inflexão na vida de Roberto, o momento em que a imagem que ele construiu para o mundo entrou em conflito direto com o homem que ele era de verdade. O ambiente era animado, cheio de risadas e conversas altas. Camila, especialmente, parecia querer ser o centro das atenções. Ela gesticulava, ria alto, tocava o braço de Roberto. Ele, por sua vez, tentava manter a compostura, sorrindo e fingindo estar completamente à vontade, embora uma tensão fina corresse sob sua pele. Ele estava no controle, ou pelo menos era o que pensava. Então a realidade bateu à porta. Um garçom se aproximou da mesa, com uma expressão de dúvida no rosto. Ele se inclinou discretamente na direção de Roberto e perguntou: "Senhor Roberto, o senhor tem uma reserva em seu nome, correto?" Roberto, um pouco distraído pela conversa, apenas assentiu. "Sim. Por quê? Algum problema?" O garçom hesitou por um momento, claramente desconfortável. "É que, bem, há uma senhora na entrada. Ela está perguntando se o senhor já chegou." O coração de Roberto deu um salto e depois mergulhou no estômago. Um frio percorreu sua espinha. "Como assim?" Ele conseguiu perguntar, a voz um pouco mais baixa. O garçom, percebendo a mudança no clima, completou confuso. "Ela disse que é sua esposa." A palavra esposa caiu na mesa como uma pedra. O sorriso de Camila congelou instantaneamente, a alegria evaporando de seu rosto. Os colegas de trabalho, que antes riam, agora se entreolhavam, e um silêncio constrangedor começou a se espalhar pela mesa, como uma onda lenta e pesada. Roberto sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Ele ergueu os olhos lentamente em direção à entrada do restaurante. E lá estava ela, Luciana, sua esposa, com seu vestido simples e elegante, o cabelo preso de forma prática, segurando uma pequena bolsa. Ela havia vindo de surpresa, provavelmente achando que seria uma boa ideia. Uma surpresa romântica, já que o marido estaria no mesmo lugar para um jantar de trabalho. Seus olhos, cheios de uma expectativa inocente, percorreram o salão e finalmente encontraram os de Roberto. Naquele instante, o mundo pareceu parar de girar. O barulho do restaurante desapareceu. Tudo o que existia era aquele olhar. Os colegas de Roberto começaram a cochichar entre si, as cabeças se inclinando umas para as outras. Camila, mortificada, desviou o olhar, encarando o próprio prato como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Roberto tentou se levantar. Queria correr, explicar, consertar, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Ele estava paralisado, preso em sua própria mentira. Luciana, por outro lado, começou a caminhar. Cada passo dela era lento, deliberado, atravessando o restaurante em um silêncio que agora parecia envolver todo o ambiente. Ela parou ao lado da mesa, o olhar fixo no marido. Sua voz saiu calma, mas com um tremor inconfundível. "Eu só achei que fosse um jantar da diretoria", ela disse, a frase pairando no ar carregado. Ninguém na mesa ousou responder. O silêncio era tão denso que o som distante dos talheres, batendo nos pratos de outras mesas, parecia um estrondo. A tensão era palpável. Camila, sem saber o que fazer, sentindo todos os olhares sobre ela, levantou-se abruptamente.
Com o rosto vermelho de vergonha, ela murmurou: Eu acho que é melhor eu ir. Sem esperar por uma resposta, ela saiu rapidamente, quase correndo, desaparecendo pela porta do restaurante, deixando para trás o caos que ajudara a criar. Roberto finalmente encontrou forças para tentar falar. Luciana, Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Ela apenas o olhou. Não havia raiva em seus olhos, não havia fúria. Havia algo muito pior, uma dor profunda, uma decepção que parecia rasgar sua alma. Era o olhar de um coração partido em tempo real. Ela respirou fundo, reunindo a compostura que sempre fora sua marca registrada. Então, com uma clareza cortante, ela disse: Eu não vou fazer um escândalo, Roberto, não aqui. Ela fez uma pausa, e suas próximas palavras atingiram-no com a força de um soco. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Vergonha não é o que os outros pensam de nós. Vergonha é o que a gente sente quando deixa de ser quem realmente é. E com a mesma dignidade com que chegou, ela se virou e foi embora. Simplesmente se virou e caminhou para fora do restaurante, deixando Roberto para trás. O restaurante inteiro, que parecia prender a respiração, permaneceu em silêncio por mais alguns momentos. Ninguém ousou dizer uma palavra. Roberto ficou ali, sozinho na mesa barulhenta, que agora estava mortalmente silenciosa. Diante dele, os pratos caros, a comida sofisticada, o vinho pela metade. Mas tudo o que ele conseguia sentir era o gosto amargo da culpa e o peso esmagador da vergonha. A verdadeira vergonha, como Luciana acabara de lhe ensinar. Ele estava completamente, irremediavelmente sozinho. Nos dias que se seguiram, Roberto fez tudo o que podia para reconquistar Luciana. Ele ligou incessantemente, enviou dezenas de mensagens, flores que ela nunca recebeu. Mas o silêncio do outro lado era absoluto. Luciana havia partido, deixando para trás não um rastro de raiva, mas um vazio de tristeza silenciosa, uma ferida que ele sabia que nunca poderia curar. Camila, a amiga que orquestrou aquela noite humilhante, simplesmente desapareceu. Após o jantar, sumiu sem deixar rastros, e Roberto, no fundo de sua alma, sabia que aquele era o fim de mais uma conexão vazia em sua vida. A empresa continuou a prosperar. Os negócios iam bem, os compromissos eram cumpridos, os lucros aumentavam. Por fora, Roberto ainda era o retrato do sucesso. Mas por dentro, algo fundamental havia se quebrado. As noites se tornaram intermináveis, preenchidas por uma solidão que o dinheiro não podia afastar. Os dias, antes cheios de propósito, agora pareciam vazios, um deserto de realizações sem significado. Ele começou a evitar o próprio reflexo. O espelho se tornou seu inimigo, porque cada vez que se olhava, não via o homem poderoso que todos admiravam, mas sim um homem que, na busca por ter tudo, havia perdido a única coisa que realmente importava. Um ano se passou. Um ano de ecos e fantasmas. Foi então que ele soube, por meio de um antigo colega em comum, que Luciana havia sido promovida. Ela agora trabalhava em um hospital maior, liderando uma equipe inteira. As pessoas que trabalhavam com ela a descreviam como uma profissional brilhante e, acima de tudo, uma mulher em paz. A notícia o atingiu de uma forma estranha, uma mistura de orgulho e uma pontada de dor. Ela estava florescendo longe dele. Então, um dia, o destino os colocou frente a frente. Foi por acaso. Em uma rua movimentada no centro da cidade. Ele a viu antes que ela o visse. Luciana estava diferente. Havia uma força em seu caminhar, uma segurança em seu olhar. Ela parecia mais serena, mais completa. Seus ombros, antes talvez um pouco curvados pelo cansaço, agora estavam eretos. Ela irradiava uma confiança que ele nunca tinha visto. Por um breve e eterno instante, seus olhos se cruzaram. O mundo pareceu parar. Ele abriu a boca para dizer algo. Um pedido de desculpas, uma pergunta. Qualquer coisa que pudesse preencher o abismo de um ano entre eles. Mas, antes que qualquer som pudesse sair, ela apenas sorriu. Não era um sorriso de felicidade por vê-lo, nem um sorriso de desprezo. Era um sorriso gentil, leve, que não carregava nenhum traço de rancor. Mas também, e isso doeu mais do que qualquer palavra de ódio, não carregava mais nenhum traço de amor. Era o sorriso do perdão e da despedida.
Um ponto final silencioso e elegante para a história deles. Naquele momento, Roberto entendeu. O silêncio dela durante todo aquele ano e aquele sorriso final diziam tudo o que as palavras jamais conseguiriam expressar. Ele percebeu tarde demais que a verdadeira grandeza de uma pessoa não está nas roupas que ela veste, nos restaurantes que frequenta ou no poder que ostenta. A verdadeira grandeza está na capacidade de se manter íntegro, de preservar sua essência, mesmo quando o mundo inteiro conspira para corrompê-la. Luciana era a personificação dessa grandeza. Às vezes, a vida precisa nos dar uma lição dura, quase cruel, para nos ensinar o verdadeiro valor daquilo que deixamos escapar por entre os dedos. A vergonha de uma noite passa. O orgulho ferido um dia se desfaz como poeira, mas a consciência fica. Ela é a companheira silenciosa que nos lembra de nossas falhas. E no final, quem um dia foi humilhado pode sair de cena com a cabeça erguida, mais forte e mais sábio. Enquanto quem humilhou, esse carrega para sempre o peso do próprio arrependimento. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima.